Eu sou o pastor Gustavo Carvalho. Fique agora com mais uma audiomensagem do nosso culto. Seja edificado, que Deus te abençoe, você, sua casa, sua família. Nós vamos então agora a palavra do Senhor. Hoje é noite de Santa Ceia do Senhor, amém? E eu creio que vai ser uma bênção, palavra ungida para a sua vida, amém? Palavra de crescimento, palavra já conhecida, então vai ficar fácil de você entender. Abra aí a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 10. Glória a Deus e aleluia. Amém. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra todas as ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Aleluia! Vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Orando o tempo todo, guardando a sua fé, e ali, irmãos, pedindo a Deus, e Ele vai te abençoar poderosamente. Fecha os teus olhos, em nome de Jesus. Senhor, fala conosco nessa noite. Senhor, libera esta palavra sobre a vida dos teus filhos. Pai, que esta palavra possa ter algo aqui que revele algo poderoso para mudar a história da nossa vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Assenta no seu lugar. Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor, amém? Escuta, um soldado dos tempos modernos, ele vai em uma guerra, ele usa uma bota, ele usa um cinto de utilidades, onde ele prende ali utensílios para ele usar nessa luta, nessa batalha. Ele usa um colete, chamado a prova de balas, para se proteger, ele usa um capacete. E ele tem as suas armas para combater aquela guerra. E a Bíblia também, irmãos, nos mostra que nós estamos em uma batalha. Que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Às vezes ficamos chateados com um parente, com um filho que não ouve aquilo que a gente fala, com o nosso cônjuge, dependendo da situação, ou o vizinho, mas escuta, a nossa luta, a nossa guerra não é contra eles. A Bíblia está dizendo que nós vamos lutar, e estamos lutando contra principados e potestades, contra seres espirituais. Então a nossa luta não é física, não é carnal, ela é espiritual. Ela está num campo, irmão e irmã, que para nós entrarmos ali, para vencer, escuta,
o apóstolo Paulo disse que é orando o tempo todo, suplicando no Espírito, pedindo ao Senhor que nos dê vitória. Amém? Porém, irmãos, o Senhor, Ele não vai conduzir você a essa batalha de maneira que você chegue lá despreparado. A primeira coisa que você precisa entender é que a Bíblia diz assim, que os que o Senhor chamou, Ele capacita, Ele fortalece. O salmista declarou assim, Senhor, treina as minhas mãos para as batalhas. Amém, igreja? Treina as minhas mãos para as batalhas. E o apóstolo Paulo fala que nós vamos a essa batalha e nós devemos ir até ela, não de qualquer maneira. Primeira coisa, nós devemos nos fortalecer no Senhor. Nós devemos nos fortalecer em Deus, no seu poder, na sua força, para que nós possamos ir e vencer, ir e conquistar, e ficar firmes. Amém? Glória a Deus. Como que nós podemos nos fortalecer no Senhor, igreja? Rapidamente, vamos trazer à memória a palavra do Senhor. O Senhor disse, medita nesta palavra de dia e de noite. Com oração, nós podemos orar. A Bíblia diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentei-vos com orações e súplicas e ações de graças ao Senhor. Porque a gente fica ansioso com a batalha, com a luta, com a guerra, mas nos fortalecer significa estar preparados. E nós nos preparamos com a palavra e nós nos preparamos com a oração. Nós também nos preparamos com o jejum. Aleluia! Nós nos abdicamos de coisas materiais para que nós possamos ser fortalecidos com bênçãos espirituais. Nós também nos fortalecemos com louvor. Amém, irmãos? Porque já tem registrado na Bíblia, no livro de Reis, um rei que venceu uma batalha apenas com louvor. Porque Deus diz assim, esta peleja não é de vocês, esta luta não é para vocês lutarem, nem pelejarem. Ao invés de mandar soldados, preparem os músicos, preparem os adoradores, preparem os levitas, e eles irão à frente, tocando canções e adorando ao Senhor. Amém? E eles foram, irmãos. E quando eles foram louvando a Deus, exaltando ao Senhor, Deus enviou um anjo que lutou aquela batalha. E aquele anjo, naquele dia, derrotou e matou 180 mil soldados de Senaqueribe. Deus deu vitória para o povo através do louvor. Amém? E aí, Paulo diz assim, revesti-vos da armadura de Deus. E a armadura de Deus, ela tem os seus componentes como o cinturão da verdade. A verdade em Jesus Cristo disse ser a verdade. Ele é a verdade. E ele diz assim, a verdade vos libertará. Aleluia. Ou seja, o cinturão ao qual te deixa firme, ele te deixa firme na liberdade. Ou seja, você é livre em Jesus. A couraça da justiça para proteger seu coração das ciladas e tentações do diabo. Porque o diabo, irmãos, quer tentar você. Ele está tentando a cada um de nós todos os dias, mas para que o nosso coração esteja protegido, nós precisamos vestir a couraça da justiça e lembrar que Deus nos fez justiça. A palavra do Senhor diz assim, que nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Porque aquele que não tinha pecado, se tornou pecado para que nós, pecadores, nos tornássemos a justiça de Deus em Cristo Jesus. É o que o Senhor fez por nós. Aleluia! Glória a Deus! As sandálias da preparação do Evangelho da paz. Proteger os nossos pés nesta caminhada de fé. Amém? Aqui, irmãos, daqui a pouco, vou trabalhar melhor com vocês. Mas as sandálias da preparação do Evangelho da paz indica duas coisas. Que nós iremos pregar a palavra do Senhor para outras pessoas e que os nossos pés também serão protegidos para que nós não caiamos nas armadilhas do inimigo. Nenhuma arma forjada do inferno prosperará contra você. Glória a Deus. Aleluia.
O escudo da fé, irmãos. O escudo da fé serve porque o diabo, ele lança os seus dados inflamados, as tentações. Mas quando você levanta o escudo da fé, você recebe o poder de apagar os dados inflamados do maligno. E eles não tocam na sua vida. E você fica firme, você fica protegido pelo Senhor. O capacete da salvação é um elmo naquela armadura. E ele serve para proteger a sua mente, os teus ouvidos, os teus olhos e até mesmo a tua boca. Você ficará protegido na salvação do Senhor. Porque nós entendemos a salvação, que somos salvos, aqui na nossa mente. Porque a nossa salvação não é algo ilusório, é algo racional. Nós entendemos e cremos que somos salvos. Mas o diabo diz assim, esse negócio de salvação é mentira. Mas para que você não caia na cilada do diabo, a armadura de Deus protege a sua mente. Protege a sua mente para você não cair na armadilha do diabo. Aleluia. A espada do Espírito, irmãos, que é a palavra de Deus. Quando o diabo se levantar contra você, dizendo assim, você vai sofrer muito com a sua família, você vai dizer assim, diabo, está escrito, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O diabo vai dizer para você assim, você vai morrer nessa enfermidade. Você vai dizer, diabo, está escrito, verdadeiramente Jesus levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades, e pelas suas pisaduras eu sou sarado. O diabo vai dizer para você assim, você está condenado. E você vai dizer assim, diabo, está escrito na palavra de Deus, que Jesus já riscou a dívida que era contra mim, e cravou na cruz do Calvário, e ele te expôs, diabo, e agora eu sei, você é um mentiroso, você é um derrotado, você está humilhado pelo meu Senhor e o meu Salvador, que me garante esta salvação gloriosa. A espada do Espírito, irmãos, é para você lutar as suas guerras. É para você combater um bom combate. Você precisa de uma espada. Amém? Você não vai só ficar se defendendo, não. Porque Jesus venceu o diabo no deserto, através da palavra, dizendo, está escrito. Assim está escrito. Está escrito na palavra de Deus. Amém? Irmãos, como deve ser então a minha postura agora? Sabendo que eu estou numa guerra, sabendo que eu estou numa batalha, como eu devo me proceder para que eu possa vencer? A primeira coisa, irmãos, eu já falei um pouco para você, é você se fortalecer. Quando você quer ficar forte, fisicamente, você faz exercícios numa academia, ao ar livre, na sua casa, você come alimentos saudáveis, você toma ali uma certa proteína, uma vitamina, e você fica forte fisicamente. Mas numa luta que é espiritual, onde nós não vemos o inimigo com os nossos olhos, nós precisamos ser fortalecidos espiritualmente. E nada melhor, irmãos, de pegar força naquele que é o provedor da força. Deus está dizendo, você, igreja viva, fortaleça em mim. Jó declarou, irmãos, o Senhor é forte. O profeta Zacarias disse, o Senhor é uma torre de salvação. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, se nós buscarmos o Senhor, Ele nos fortalecerá. Amém? O segundo ponto da minha ação é o quê? Revestir da armadura de Deus. Usar aquilo que o Senhor está me dando disponibilidade. Irmãos, a Bíblia diz assim, aquilo que os olhos não viram. Eu não vejo, irmãos, o próprio Deus eu não vejo. Ele é um Deus invisível. Jesus disse assim que Deus é Espírito. Os apóstolos disseram assim que Jesus é a imagem do Deus invisível. Se o meu Deus é invisível, naturalmente a sua armadura também aos meus olhos físicos é invisível. Mas eu tenho que dobrar o meu joelho. O apóstolo Paulo fala assim, olha, por esta causa eu me coloco de joelhos e oro. Para quê? Para clamar o Senhor. Porque já está com uma disponibilidade. Mas eu tenho que crer.
Eu tenho que clamar, eu tenho que pedir, Senhor, me veste da tua armadura. Me veste da tua armadura. Todo mundo conhece a história de Davi, na batalha contra o gigante Golias. Irmão e irmã, escuta o que eu vou te falar aqui. Vê se faz sentido para você. Primeiro disseram para Davi assim: você não tem experiência de luta. Aquele gigante tem. Ele luta as guerras desde a sua infância. Davi disse: Deus tem me dado vitória. Eu já lutei contra o leão, já lutei contra o urso e venci. Então eles disseram assim: não, então já que você fez, pode ir, vai lá. Isso representa aquela pessoa que se coloca de joelhos. Porque muitas das vezes as pessoas não veem você orando, só veem você vencendo. Vou repetir. Muitas das vezes as pessoas não veem você pagando o preço, no jejum, na oração, no seu quarto, lágrima, de madrugada, mas pergunta-se, por que ele venceu? Por que ela está vencendo e eu não estou vencendo? Porque você está orando. Amém? É igual Davi. Ninguém viu Davi matando urso nem leão. Ninguém estava com ele lá no campo. Mas Deus estava. Mas Deus estava. E enquanto você ora de joelhos, ninguém vê, mas Deus está te vendo. Deus está te contemplando. Para quê? Na hora certa, no momento oportuno, no tempo da oportunidade, Deus te dá a tua vitória. Outra coisa nessa luta. O gigante tinha uma armadura, irmãos, para protegê-lo na guerra. Davi não tinha armadura porque ele não era soldado. Não era soldado. Saul disse assim: está aqui a minha armadura, já que você vai, veste ela. E a Bíblia diz, irmãos, que Saul era o homem mais alto de Israel naqueles dias. Todo mundo que media ombro com ele, ele era mais alto. Era o único que poderia lutar, assim, no nível de altura com aquele gigante, mas ele não foi. Então ele deu a armadura, ele cede a armadura dele para Davi. Davi veste a armadura não serviu no corpo dele, porque não era a armadura dele. E aí agora, pastor, o que isso tem a ver? Que tem a ver, irmão e irmã, que quando você está orando, e só Deus está te vendo, e Ele está te preparando, e Ele te chama para essa batalha, Ele te capacita. E a armadura de Deus, ela se adapta em você. A armadura de Deus é o seu número. A armadura de Deus é o seu tamanho. A armadura de Deus, ela vai revestir você perfeitamente, para que quando você entrar no campo de batalha, você não está vendo, mas o inimigo vê. E quando o inimigo vê, ele diz: eu não posso tocar nela, não posso tocar nele, porque está revestido, está cheio da armadura de Deus, está com o poder de Deus aí, eu não posso fazer nada com ele. Nada com ela. Porque, irmãos, Deus nos capacita para a batalha. Aleluia, glória a Deus. Terceiro, irmãos, com a oração e com a súplica. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim, irmãos, que não é aquela oração convencional que a gente faz. Ai, Senhor, mais um dia, obrigado, amém, vou trabalhar. Não. Ai, Senhor, muito obrigado aqui por esse alimento que eu vou comer. Não. Com Deus eu me deito, com Deus eu descanso e vou dormir. Não. Essa oração e essa súplica, Paulo está dizendo aqui, irmãos, o tempo todo no Espírito. É você orar em línguas. É você clamar pelo Espírito Santo. É você dizer assim: Espírito Santo, essa luta é maior do que eu posso suportar, me ajuda. Espírito Santo, eu não vou suportar esta batalha, esteja comigo. Eu sou fraco, mas no Senhor eu sou forte. E aí declarar, porque a Bíblia diz assim no livro do profeta Joel: diga ao fraco, eu sou forte. Eu sou forte. Irmãos, todo dia eu digo isso para mim mesmo, 3 vezes. Eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. Porque eu faço a declaração daquilo que eu creio. Aleluia. E então, todo o tempo orando e suplicando no Espírito Santo. Aí aqueles irmãos e irmãs que já são batizadas no Espírito Santo, vai orar em línguas, né? E vai clamar e vai pedir, e o Senhor vai revestir você para te abençoar. Para te abençoar.
Pastor, eu ainda não sou batizado no Espírito Santo. Então você vai orar, igual eu te falei. Senhor, parece que essa luta é maior do que eu, me ajuda. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Abraão era um homem que tinha uma promessa de Deus na sua vida. E a luta dele era lutar contra o tempo. Porque a Bíblia diz que o corpo de Abraão estava amortecido. O corpo de Sara estava amortecidos. Eles já estavam velhos, irmãos, acamados talvez, com pouca força. Mas a Bíblia diz que Abraão não desanimou olhando para si mesmo. Porque o maior problema, irmãos, faz assim com o ouvido assim, olha. Faz assim com a mãozinha assim, ó, para me falar e você entender. O maior problema, na hora da luta, para obter a vitória, somos nós. Porque a Bíblia diz assim, olhai para mim e sejam salvos. E nós estamos olhando para nós mesmos. Nós somos pequenos, nós somos limitados, nós somos fracos. Mas todas as vezes que você olha para o Senhor, você é salvo. Amém? E aqui, escuta, Abraão não olhou para ele mesmo de seu. Mas ele glorificava a Deus todos os dias. Todos os dias ele glorificava a Deus. Ele olhava para Sara, ele dizia, glória a Deus, essa mulher vai gerar um filho. Ele olhava para si mesmo, ele dizia, glória a Deus, Deus vai cumprir em mim a sua promessa. E em si, ele fez todos os dias, até que a promessa do Senhor se cumpriu na vida dele. Mas não se cumpriu de qualquer forma, irmãos, porque cada declaração de fé que você faz, você se reveste na força de Deus, no poder de Deus e da armadura de Deus para vencer, irmãos, para combater o bom combate em nome de Jesus. Amém? Outra coisa que Paulo fala é vigiando o tempo todo. Porque se você, irmãos, não estiver vigilante e perseverante, você vai cair. A Bíblia dá um recado para nós. Você que está de pé, cuide-se para que não caia. Cuide-se para que não caia. Eu não cair é uma responsabilidade minha. Porque eu tenho que estar vigilante. Eu tenho que estar perseverante na minha fé. Mas o homem de Deus diz assim, o meu Deus é capaz de me sustentar de pé. Amém? Eu vou vigiar para não cair. Eu vou vigiar para não tropeçar. Mas eu ando sempre crendo que o meu Deus é poderoso para me sustentar de pé. Amém? Mas eu tenho também um papel fundamental aí, que é estar sempre vigilante e perseverante. Você está lutando, trabalhando para realizar, para conquistar. Chega uma má notícia, você frustra, desanima e para e abandona. Mas é o contrário. É o contrário. Porque a sua perseverança vai conduzir você ao propósito de Deus para a sua vida. Quem crê, diga amém. Amém. Quem crê, diga aleluia. Existe um propósito de Deus. E, por Deus, este propósito, ele vai se realizar na tua vida. Porque Jó disse assim, os planos de Deus não podem ser frustrados. O propósito de Deus vai se realizar na tua vida. Mas existem adversários, inimigos, que tentam impedir a bênção do Senhor. A Bíblia diz que Daniel orou. Viu os irmãos contando testemunho aqui, que jejuaram 21 dias. Daniel orou e jejuava. E o anjo do Senhor vinha para abençoá-lo. Mas houve uma batalha nos céus que impedia o anjo passar. Por Deus, Ele quer te abençoar agora. Por Deus, Ele quer liberar a tua vitória agora. Para aquele que crê, amém? Porém, o inimigo está barrando a bênção. Ah, o inimigo é maior do que Deus? Não, o inimigo não é maior do que Deus. Não é maior do que Deus. O inimigo não pode frustrar os planos de Deus. Mas Deus frustra os planos do inimigo. Se Deus liberou uma palavra para a sua vida, o diabo não tem borracha para apagar a palavra de Deus. Mas Deus tem borracha para apagar as palavras do inimigo. Deus tem poder para frustrar os planos do inimigo. Aleluia! Glória a Deus!
Mas Daniel perseverou em oração. Deus enviou o arcanjo Miguel, que venceu a batalha. O anjo passou e abençoou a Daniel. Então, o seu papel é o quê? Vigiar e perseverar. Porque essa luta, essa prova que nós estamos passando, vai passar mesmo. Ela vai acabar. Nenhuma provação é eterna. Vai passar. Mas só vai viver a vitória quem perseverar. Amém, igreja? Glória a Deus. Irmãos, olha só. Eu quero trabalhar com você aqui um outro ponto muito fundamental no tópico 3. Que Paulo fala assim, recebei toda a armadura de Deus. Ele diz para que nós venhamos a revestir desta armadura. Efésios 6:11. E a armadura é interessante porque ela tem partes nela que chamam mais atenção, né? Por exemplo, o cinturão da verdade. Para que o cinturão serve para um soldado na guerra? Ele carrega aqui utensílios. Ele carrega munição, ele carrega uma faca, ele carrega um isqueiro, ele carrega tudo, qualquer coisa que ele precisar, ele leva no cinturão. Amém? Então o cinturão é algo interessante. O colete, né, da justiça aqui, é um colete à prova de bala. É interessante ter, porque se ir para a guerra, né, Luiz? Sem proteção não dá. O capacete, o escudo, a espada, tudo isso é importante. Mas muitas das vezes nós não observamos as sandálias. E o que eu quero falar para você, e falei tudo isso até agora, é que eu quero falar com você sobre a observação das sandálias da preparação do Evangelho. Estar com os pés protegidos. Porque muitas das vezes nós dizemos assim, não peques. Cuidado! Mas, irmãos, nós estamos no mundo. Jesus disse assim, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. E as sandálias, irmãos, da preparação do Evangelho, da paz, fala de duas coisas. Fala daqueles homens e mulheres que vão e pregam a palavra de Deus. Num altar, numa outra cidade, num outro estado, numa outra nação, ou na esquina de casa, ou para a vizinha que mora ao lado. É a sandália da preparação do Evangelho. E o outro ponto é a proteção dos pés daquele homem e mulher que tem a fé no Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Porque, irmãos, ela serve para a sua proteção. Porque a Bíblia diz que o diabo prepara armadilhas. Agora imagina você, o diabo enche o chão aqui, irmãos, de armadilha. Pedras pontiagudas, espinhos, cacos de vidro, lama, podridão. As armadilhas do diabo estão aí. E você com os pés nus. E você com os pés descalços. Tem que passar por isso. Um chão abrasador vai ferir os teus pés, vai machucar os teus pés, vai cortar os teus pés. E você com os pés machucados, a sua caminhada é interrompida. Porque enquanto os teus pés não sarar, você não pode voltar a caminhar. Você vai ficar de cama, você vai ter febre, vai ter inflamação. É muito perigoso. Então as sandálias, elas servem para proteger o pé. Às vezes olhar para a armadura e enxergar todos os seus componentes e desvalorizar as sandálias dos pés, talvez é jogar fora todo o esforço. Talvez é jogar fora todo o esforço. Porque se você estiver descalço, com os teus pés expostos, todo o seu jejum, toda a sua oração, todas as campanhas que você faz de fé, talvez você está jogando fora. Porque uma vez que você está com os pés feridos, você não pode ir para o campo de batalha, você não pode lutar. Muitos soldados morreram em guerras longas, porque os teus pés, porque ter que passar por alguma situação, os pés feriam e eles não podiam continuar. E ali contraíam enfermidades nos pés e morriam lá. Porque os pés estavam desprotegidos. A sandália, ela te permite você caminhar por qualquer terreno.
Se o diabo colocar pedras pontiagudas, você vai conseguir andar, porque as sandálias vai proteger os teus pés. Se ele colocar brasas, você vai conseguir passar, porque essas sandálias vai proteger os teus pés. Se tiver espinhos, você vai conseguir passar, porque estas sandálias vão proteger os teus pés. Isso que eu estou dizendo, irmãos, fala do nosso dia a dia, fala das nossas lutas diárias, fala de tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos. E se nós estivermos vulneráveis, seremos presas fáceis nesta luta, nós iremos perder a batalha. Mas eu declaro nessa noite, ninguém está aqui para perder esta batalha. Ninguém está aqui para ficar na beira do caminho. Ninguém está aqui para ficar para trás. Hoje o Senhor te reveste do seu poder. Hoje Deus te fortalece do seu poder. Hoje Deus reveste você da armadura, da cabeça aos pés. Em nome de Jesus da glória. Aleluia. Irmãos, olha, com as sandálias nos pés, nós evitamos as maiores sujeiras, as maiores podridões. Agora, não significa que os pés estão calçados e não vai haver uma sujeira, que não vai pegar uma poeira, que não vai sujar de barro, não é verdade? Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Mas pode ser que você vai passar por algum lugar e aquela sujeira vai tentar te contaminar, vai tentar te sujar. Mas aí o que você faz? Você lava os teus pés, não é verdade? Mas os teus pés lavados não são pé feridos. Pé sujo não significa pé ferido, ou impossibilidade de continuar caminhando, é só lavar os pés. Foi o que Jesus ensinou. Em João capítulo de número 13, escuta isso que eu estou te falando. Está chegando o dia da crucificação de Jesus, está chegando o dia da Páscoa. Em João capítulo 13, Jesus vai para o cenáculo, um lugar preparado e mobiliado, aonde ele libera uma palavra que é fundamental para a igreja. Só para você ter ideia, em João 14 ele diz assim: não se turbe o vosso coração, creia em Deus e creia também em mim. Amém? Então em João 13, Jesus faz algo surpreendente. Por quê? Jesus vai falar ali para duas categorias de pessoas que estão dentro da igreja. Quantas categorias? Duas. A palavra do cenáculo, o sermão do cenáculo é para a igreja. João capítulo 13, João capítulo 14 é uma palavra para nós, como igreja hoje. Escuta, Jesus preparou tudo, a ceia já estava pronta, tudo ok, mas tinha-se o costume de ter um servo que tirava as sandálias dos pés dos seus senhores e lavava os seus pés. A Bíblia diz que tudo preparado, mas não tinha ali o servo para lavar os pés. Então Jesus, a Bíblia diz, tirando a sua capa, cingindo seus lombos com uma toalha, ele pegou uma bacia e água e começou a lavar os pés dos discípulos, um por um. Jesus foi lavando os pés. Quando chegou na vez de Pedro, Pedro disse assim: os meus pés não. E Jesus disse assim: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Você não tem parte comigo. Aí Pedro disse assim: então não lava só os pés, lava a minha mão e lava também a minha cabeça. Aí Jesus disse para ele assim: quem já tomou banho não tem necessidade de se lavar de novo, mas se sujar os pés, lava somente os pés. Sabe o que Jesus estava dizendo? Nas duas categorias de pessoas que ele estava referindo, as pessoas que já foram batizadas nas águas e as pessoas que ainda não foram batizadas nas águas. A pessoa que tomou o banho, ele está falando que é a pessoa que já se batizou, mas que está andando no mundo para lá e para cá, que chega no trabalho e tem piadinha pornográfica lá, tem brincadeira sem graça lá, que chega na escola e tem aquela podridão de pecado lá das turminhas da escola, as rodinhas escarnecedoras, o bullying um com o outro, as violências de todo tipo, tudo isso suja os pés. Então Jesus lava os pés. Amém? De quem já foi batizado nas águas, é preciso lavar os pés. Como que eu lavo os meus pés? Pastor, com a palavra de Deus. Amém? Com a palavra de Deus. E a outra categoria de pessoas?
Porque Jesus disse, olha só, o texto fala assim, sabendo que, pois, nem todos vocês tomaram banho ainda. Nem todos estavam lavados. Sabe de quem Jesus estava falando? De Judas Iscariotes. Então significa que se nós olharmos e entendermos profundamente, Judas estava andando com os discípulos, era discípulo de Jesus, mas ele ainda não tinha passado pelo batismo nas águas. E nós, irmãos, se ficarmos desprotegidos, vamos ficar vulneráveis e suscetíveis ao pecado. Porque a Bíblia diz que naquela noite Satanás entrou no coração de Judas. Porque ele não estava só com os pés sujos, ele estava com as mãos e a cabeça suja também. Então, nós temos que nos revestir por um todo. Então, por exemplo, eu estou falando aqui nessa noite para duas categorias de pessoas. Tem pessoa sentada aí que ainda não foi batizada nas águas, mas tem pessoas que estão aí que já foi batizada nas águas. Quem ainda não foi batizado nas águas precisa fazer o quê? Ser batizado. Porque a Bíblia diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Judas suicidou. Judas suicidou. Mas Pedro, Jesus lavou os pés de Pedro. E ele voltou para Jesus. Amém, irmãos? Ele voltou para Jesus. Então entenda isso nesta noite, irmãos. Entenda isso nesta noite. Eclesiastes capítulo 5, versículo de número 1 diz assim: e guardardes os vossos pés quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Aqui está falando de quem, irmãos? Você ser uma pessoa cuidadosa. Você ser uma pessoa, irmãos, atenciosa. Você ser uma pessoa, irmãos, com atitudes corretas diante de Deus. Por quê? Porque Deus te dará toda a armadura, mas pode ser que os teus pés irão sujar. Mas se o teu pé sujar, é mais fácil lavar o pé do que lavar o corpo inteiro. Sim ou não? Quem está entendendo, dê um glória. O que é mais fácil, lavar o corpo todo ou lavar só os pés? Então guarda os teus pés. Os teus pés são preciosos, porque foram os teus pés que te trouxeram aqui na igreja hoje. É os teus pés que vai te levar para estudar, trabalhar amanhã. É os teus pés que vai levar você, meu irmão, minha irmã, a viver os propósitos do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Diga assim, os meus pés são preciosos. Amém? É claro, né, irmão, que tem uns pezinhos que é mais feinho que os outros, não é verdade? Ai, pastor, eu não gosto muito do meu pé. Você não gosta do pé aí? Arranca ele e joga fora. Não é verdade? Você não gosta dele? Arranca ele e joga fora. Ai, pastor, você está doido? Eu preciso demais do meu pé. Então começa a olhar o seu pé como algo precioso de Deus na sua vida. Porque o apóstolo Paulo nos ensina que aquilo que nós devemos dar valor no nosso corpo, nós não valorizamos. Nós não valorizamos. Os nossos pés são importantes e devem estar, num sentido espiritual, protegidos. Protegidos. Amém, igreja? Glória a Deus. Quem está gostando dessa palavra nessa noite, diga glória a Deus. Amém. Deixa eu concluir então com você em nome de Jesus. Irmãos, olha só. Use e valorize toda a armadura de Deus. Use e valorize toda a armadura de Deus. Abacuque disse, Paulo disse por 2 vezes, o justo viverá pela fé. E a alma que retroceder, eu não terei prazer nele. Então tenha fé que essa palavra que você está ouvindo, igual a irmã Marlene, a nossa diaconisa Marlene, ela ama essa palavra da armadura de Deus. Ela já falou para mim. Ela já falou para mim. Pastor, eu amo essa passagem da Bíblia. Amém? Então você também passa a amar Efésios capítulo 6. Amém? Você também faça como a nossa diaconisa. Passe a amar esta palavra, porque esta palavra vai proteger você em nome de Jesus. Amém, irmãos? Por quê? Porque se você não vigiar e não perseverar, os teus pés serão feridos. E uma vez com os teus pés feridos, você não vai poder se locomover. Agora, o mais forte aqui, na crucificação de Jesus, Jesus teve as mãos crucificadas e teve também os pés.
Sabe por que os pés de Jesus foi crucificado? Para que os teus pés fossem protegidos. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus Cristo é? Não ouvi, Jesus Cristo é? Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Esta palavra, Senhor Deus, é para nós como igreja. Para os que estão novos na fé. Para os que estão aqui há muito tempo. Para aqueles que ainda não são batizados nas águas, mas que ao ouvir esta palavra nessa noite, já começou a entender a necessidade do batismo nas águas. Para aqueles que já são batizados nas águas há muito tempo, mas os pés se sujaram, está na hora de limpar os pés, pelo lavar regenerador do Espírito Santo, através da palavra do Senhor. Porque a tua palavra nos purifica, porque a tua palavra nos limpa, não só, Senhor, não só no coração, mas também a nossa mente, e transforma a nossa vida de dentro para fora. Por isso, Pai, eu te peço nessa noite, fortalece os corações, fortalece agora os meus irmãos, as minhas irmãs, que eles tenham o desejo no coração de passar pelos batismos nas águas, Senhor, porque aquele que crê e for batizado será salvo. E aqueles que já foram batizados, Senhor, eles precisam lavar os pés, e que o Senhor possa lavar, Espírito Santo, os pés dos teus filhos, em nome de Jesus. Aquele que crê, diga glória a Deus, diga aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, bata a palma, dê grito de glória.